O ser humano é religioso por natureza, mesmo que não são salvos, um descrente pode ser religioso. Uma pessoa, até um descrente, ele pode ser religioso, mesmo que ele não conheceu Jesus. O religioso cria normas, cria regras que Deus nunca mandou em nome da religião, né? A religião se preocupa com o exterior das pessoas, com normas humanas, né? Mas se esquece muitas vezes do quebrantamento, da interioridade com Deus, né? Da integridade com Deus. Uma outra coisa também que dificulta muito a gente, irmãos, é a questão da titulação. Nós amamos títulos, irmãos. Nós amamos títulos de apóstolo, de bispo. Nós amamos título de reverendo, de pastor fulano, do presbítero. Nós não sabemos conversar um com o outro dentro da categoria eclesiástica quanto obreiros, a não ser chamando o outro pelo título. Ô presbítero fulano, ô diácono fulano, ô evangelista fulano. Não sabemos chamar ele por nome. Esquecemos o nome da pessoa porque amamos tanto a titulação, irmãos. Titulação não salva ninguém. Título não resolve o problema da humanidade. É verdade. O que mais acontece nas igrejas, a gente vê inclusive pessoas até lutando para conseguir, sei lá, presbítero, diácono. Ele quer ser alguma coisa dentro da igreja. Ele não se contenta apenas em servir a Cristo. Alguém disse assim para mim que estava fazendo a obra de Deus. Eu fui perceber o que ele estava fazendo. Ele estava cuidando de atividades religiosas com tanto afinco. Eu falei, gente, isso é muito bom, isso é muito legal, fica tudo organizadinho, tudo bonito, mas isso não pode caracterizar a obra de Deus. A obra de Deus é cuidar de gente necessitada, cuidar de pessoas que estão amarguradas, cuidar de pessoas que estão às margens da sociedade, cuidar de pessoas que estão vivendo uma vida depravada, distante de Deus, levar o evangelho, amar essas pessoas. Isso é obra de Deus. Agora, cuidar de coisas, de elementos físicos, isso não é obra de Deus, isso é obra da nossa religiosidade. Olha, se nós fizéssemos a obra de Deus com tanto afinco que nós fazemos coisas do mundo físico, né, irmão? Ah, com certeza estava uma maravilha, né? Mateus capítulo de número 23, versículo de número 1 ao versículo de número 15. Que diz o seguinte: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não fazem. Aqui, olha, essa questão da religiosidade é doída de doer na alma. Vocês façam o que eles estão falando para vocês fazer, mas não observa o fazer deles, porque eles não fazem conforme falam que deva fazer. É exatamente isso que está acontecendo. Nós estamos vivendo uma ausência de cristianismo muito forte. Mas nós vemos aí tantos grupos religiosos falando e se movimentando. Mas quando a gente vai apurar, cadê o cristianismo verdadeiro? Onde está o cristianismo? Nós não encontramos. Então o texto diz assim, que nós devamos observar e fazer, mas não proceder em conformidade com as obras, porque eles dizem uma coisa e fazem outra. É complicado. Olha no versículo de número 4, diz assim: Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Olha o que é religiosidade. Inventam coisa para o povo, coisa inexistente, coisa que nem Deus inventou aquilo. As pessoas inventam, criam, colocam nos lombos dos fiéis e querem fazer os fiéis cumprir aquilo, não por causa do evangelho, não para defender o evangelho, mas para defender uma religiosidade, para defender uma entidade religiosa. Oprimem as pessoas com fardos que nem mesmo eles conseguem fazer. Estou apenas lendo a palavra de Deus.
No versículo de número 5, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Isso é uma coisa muito horrível. O querer ser visto pelas pessoas, o fazer para expor o que está fazendo, fazer para querer se demonstrar o que está fazendo, fazer para querer que todo mundo veja o que estão fazendo. E às vezes até essa questão, isso é tão notório até nas vestes que se fazem diferença entre o membro e um obreiro, alguma coisa do tipo. As vestes são diferenciadas. No versículo de número 7, as suas saudações nas praças e os serem chamados pelos homens de mestre, ou como tem gente que gosta de ser chamado de mestre, né? Nesse caso de mestre aqui, é entre obreiro em geral. Se não chamar ele pelo titulação do obreiro fulano de tal, ele fica chateado, não gosta. É verdade, dá muito valor àquele título que ele tem, né? E ali ele quer estar se colocando acima dos demais irmãos, né? Dos demais membros da igreja. Mas, perante Deus, como é que fica a situação? Como é que vai ficar a situação dele? Porque muitos pregam, mas poucos fazem aquilo que pregam. Só que vai chegar o dia que ele vai ter que prestar conta de tudo isso. Complicado, né? Deus nos chamou para ser cristãos. Deus nos chamou para estar sendo cristão onde nós passarmos. Tudo que Ele quer é que nós sejamos cristãos, só isso. Sejamos cristãos por onde nós passarmos, onde nós estivermos sendo cristãos, apenas com a característica de Cristo, só e só e só, e quase nada mais do que isso, né? O texto ainda vai muito além, né? Vós, porém, não quereis ser chamados mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. É uma loucura para querer ser reconhecido como o chefe, o responsável, né? O monitor daquela situação e tal. Uma sede de querer ser o majoritário numa determinada situação, né? É loucura. Geralmente a pessoa já chega assim e fala: eu sou pastor da igreja tal, como se aquilo fosse algo extraordinário dele ser pastor da igreja tal. Às vezes aparece antes de ser: eu sou um cristão em Cristo Jesus. São seguidores de Cristo. Já vem com a titulação em primeiro lugar. Versículo de número 10. O maior dentre vós será o vosso servo. Não vos chameis mestre, porque um só vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo. Olha aí uma característica de Cristo: servir. Está aí uma característica que Jesus não veio para poder ser servido por ninguém. Ele veio para servir e dar a sua vida. Quer aparecer com Cristo? Quer. Sirva alguém. Sirva. A Bíblia diz que aquele que der um copo de água fria a um dos meus pequeninos, de maneira alguma perderá o seu galardão. Sirva, dê um copo de água fria a alguém, abraça alguém, sirva alguém, e você estará tendo aí as características de um cristão, né? Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixar entrar os que estão querendo entrar. Mas existe um número não pequeno de pessoas que não conseguem adentrar em nenhum templo evangélico ou católico. Ele não consegue entrar numa sinagoga. Não porque a sinagoga não preste, não porque tudo não presta, não. É porque existem muitas situações em que as pessoas simplesmente impedem de alguém entrar na sinagoga. E aqui eu vou passar um exemplo que eu fui informado esses dias atrás, conversando com alguém, né? Encontramos uma pessoa que usa uma barba grande, né? E essa pessoa tem vontade de estar na igreja, mas ele disse assim: olha, o pessoal não me aceita eu com essa barba na igreja. Aí, inclusive, um outro irmão me falou: irmão, fulano de tal, ele já foi na minha igreja algumas vezes e tal. Eu falei: bota ele para dentro da igreja, ensina para os irmãos a amarem ele com barba e tudo.
Pelo amor de Deus, não feche a porta dessa igreja por causa da barba desse irmão. Então são questões dessa natureza. Ele coloca ele para dentro, ensina a igreja a amar, a abraçar ele com a barba do jeito que ele está e tudo, porque é assim que fazem, cria uma determinada identidade para um grupo religioso e que se colocam na porta ali, não entra e não deixa ninguém entrar. Então existe muito essa questão, é muito complicado. Estamos falando sobre religiosidade, coisas que a Bíblia não tratam e que nós vamos inserindo no corpo da nossa prática de fé cristã, e ela vai perdendo as características do Evangelho. O Evangelho está por ser encontrado, precisamos refinar a nossa procura pelo Evangelho, precisamos aprender a cristianizar os cristãos. Eu queria fazer uma pergunta ao irmão. Se Jesus voltasse, que ninguém sabe o dia, nem a hora e nem o momento. Se Jesus voltasse e ele voltasse transfigurado de mendigo, quantas igrejas permitiriam a entrada dele? Irmão Antônio, para ser sincero, nós já falamos e eu não tenho nenhuma dúvida, irmão. Eu não tenho nenhuma dúvida. Se Jesus voltasse hoje aqui na terra, não precisaria nem ele se apresentar como mendigo. O mendigo é um bom exemplo, mas nem precisaria. Se ele se apresentasse como Jesus, como ele se apresentou quando ele veio na terra, praticando o que ele praticou, vivendo o que ele viveu, estando onde ele esteve, multiplicando, transformando água em vinho. Se Jesus transformasse água em vinho hoje, ele era expulso da sinagoga. Mas aí tem aquele detalhe, só o verdadeiro discípulo reconhecerá o seu mestre. É o verdadeiro servo de Cristo, quando vê ele, vai saber que é ele. E eu acredito que eu tenho uma grande fé, que ainda, no Brasil principalmente, vai se levantar um povo de cristãos que vai pregar essa palavra que é a verdadeira palavra de Cristo. Lute para ser o melhor cristão possível, lute para se esvair da sua religiosidade, lute para se esvair daquilo que você acha que é cristianismo, mas que é pura religiosidade.